Vamos continuar a nossa discussão sobre a escravidão. Eu sou a professora Tatiane Tereza e esse é o canal Tempo de História. E aqui também cabe a gente lembrar que a luta contra a escravidão, ela se deu de diversas formas. E há quem agrupe essa luta em dois grandes blocos, de uma resistência violenta e uma resistência não violenta. E o que seria a resistência não violenta? Seria aquela que não utilizaria o recurso da violência direta, como, por exemplo, a construção de redes de sociabilização. Nós, seres humanos, somos animais sociais. A nossa sobrevivência, a nossa saúde física e mental demanda a nossa interação com outros seres humanos. Agora, imaginem para aquelas pessoas escravizadas. Agora imagine você ser arrancado da sua terra natal, ter a sua vida completamente mudada, ser afastado da sua família, dos seus amigos, ser sequestrado, levado para um lugar onde você não conhece ninguém, sem sequer ter a esperança que um dia você vai conseguir voltar para o seu lugar de origem e muitas vezes sem ter contato com mais ninguém conhecido, ser levado para um lugar com pessoas estranhas que não falam a sua língua, que não te tratam bem, ser obrigado a fazer diversas coisas contra a sua vontade, sendo humilhado e, se não fizer, sendo terrivelmente torturado ou até mesmo morto. Obviamente, para sobreviverem, os escravizados, eles resistiram das maneiras possíveis frente à situação que eles enfrentaram. Muitos tentaram reconstituir uma rede de sociabilização através de irmandades religiosas, de formação de quilombos, de batuques, candomblés, congadas, rodas de capoeira. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre cada uma dessas instituições, mas, por exemplo, o que seriam as irmandades religiosas? Essas irmandades eram associações católicas onde as pessoas se reuniam em devoção a um santo. Assim como aconteceu aos indígenas, os africanos escravizados também a eles foi imposta a religião católica. E curiosamente, eles não poderiam frequentar a mesma igreja que a sociedade branca. Assim, muitos escravos faziam parte de irmandades religiosas só para negros, como por exemplo a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, a Irmandade de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos ou ainda Santa Efigênia, especialmente nas cidades onde os escravizados conseguiam acumular um pecúlio, uma economia, muitos deles doavam para essas irmandades, que funcionava como uma espécie de poupança de banco. Então muitos doavam aquilo que conseguiam economizar e de tempos em tempos as irmandades iam lá e compravam as alforrias dos seus membros. Uma curiosidade é que a igreja de Santa Efigênia, em Ouro Preto, ela foi erguida com o ouro de um ex-escravizado que comprou uma mina já exaurida, praticamente desativada, na cidade de Ouro Preto e, milagrosamente, essa mina voltou a dar ouro. E esse escravizado, ele conseguiu comprar a alforria dos seus filhos, de parentes, de amigos e acabou sendo apelidado como Chico Rei. Também na região das Minas Gerais, onde havia mineração de ouro e pedras preciosas, era comum os escravizados, aqueles obviamente que conseguiam burlar a vigilância, esconder as pepitas de ouro nos mais diversos lugares, inclusive nos cabelos, e geralmente nas igrejas você tem a pia batismal, onde as crianças eram batizadas. Então era comum esses escravizados lavarem seus cabelos nessas pias a fim de retirar o ouro que eles escondiam e nessas igrejas que funcionavam como um fundo de investimentos, como uma espécie de poupança, e assim dessa maneira eles conseguiam acumular recursos suficientes para comprarem as suas alforrias. Em relação aos batuques, ao candomblé, ou mesmo à capoeira, que eram proibidas até mesmo antes do Código Criminal de 1830, muitos senhores permitiam essas práticas como uma certa válvula de escape.
porque, segundo eles, enquanto os escravizados estivessem ocupados, cantando, dançando, se divertindo, enquanto os tambores estivessem sendo ouvidos, isso significaria que eles não estariam tramando contra a vida dos seus senhores e planejando, orquestrando algum tipo de revolta. Alguns senhores também permitiam o casamento entre seus escravos, união que de certa forma poderia amenizar um pouco a vida dos escravizados. Mas a formação de famílias era bastante difícil, porém não impossível. O que de certa forma poderia também significar um aumento do plantel dos escravos daqueles senhores. Porém, havia uma certa dificuldade em relação a essa reprodução. Não só por conta da situação de vida do escravizado, que obviamente afetava a fertilidade e o nível de natalidade, mas também havia o fato que a grande maioria das pessoas trazidas para serem escravizadas aqui na América eram do sexo masculino, especialmente por conta da dinâmica da compra e venda de escravos na África imposta pelos traficantes islâmicos. As mulheres capturadas, geralmente, elas eram majoritariamente destinadas às rotas de comércio dominadas pelos islâmicos, em função do lugar da mulher naquela estrutura social e religiosa, onde se permitia o concubinato, a poligamia e até mesmo a formação de haréns. Assim, as mulheres alcançavam melhores preços nas rotas de comércios dos islâmicos ao norte da África do que em relação ao tráfico atlântico dominado pelos europeus. Outra forma de resistência, que muitos podem até não entender como resistência, mas que de certa forma livrava aquelas pessoas da condição de serem escravizadas, era quando elas tiravam a própria vida. O suicídio era algo também recorrente entre os escravizados. Muitos deles desenvolviam quadros de depressão profunda, na época denominado de banzo. Se morria de banzo, que era uma tristeza profunda, que na verdade era um quadro depressivo. E muitos não tendo exatamente meios para tirarem a própria vida, muitos deles acabavam comendo terra. Mulheres por vezes interrompiam a gravidez, abortavam para evitar que seus filhos tivessem o mesmo destino que elas, e também outros acabavam se tornando alcoólatras, por verem na bebida uma forma de amenizarem, de certa forma, gerarem um entorpecimento diante da gravidade da situação na qual eles estavam inseridos. Como uma forma de amenizar toda aquela tristeza, muitos deles acabavam se tornando alcoólatras. E outras formas de resistência que por vezes nos é mais evidente, que seriam mais resistências violentas, são as fugas, as revoltas e os assassinatos dos capatazes, capitães do mato e dos donos dos escravos. E as fugas, elas estão associadas com a formação dos quilombos, que eram aldeamentos formados por esses escravizados que fugiam da escravidão em busca de uma melhor condição de vida. Na maioria das vezes, os quilombos ou mocambos, eles se localizavam em regiões de difícil acesso, obviamente para que eles não fossem facilmente encontrados, aonde se realizavam atividades para tornar o quilombo autossuficiente. Mas, em alguns casos, os quilombos eles eram de conhecimento daquela localidade, chegando inclusive a comercializar o excedente daquilo que era produzido no quilombo nas cidades. E uma curiosidade é que nos quilombos não viviam apenas os ex-escravizados, poderiam viver também indígenas e até mesmo brancos pobres que viam no quilombo a possibilidade de uma vida mais digna. Um dos quilombos mais conhecidos foi o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Pernambuco, e se tornou um dos quilombos mais conhecidos por conta dos registros das autoridades das tentativas de se destruir o Quilombo dos Palmares no século XVII. O Quilombo dos Palmares, sob a liderança de Zumbi, que aliás foi sobrinho de um outro líder do Quilombo, Gangazumba, ele conseguiu resistir durante várias tentativas de destruição até capitular quando as tropas lideradas pelo bandeirante Domingos Jorge Velho conseguiu acabar com o quilombo. Zumbi foi capturado e morto em 20 de novembro de 1695
Seu corpo foi esquartejado, a sua genitália foi cortada e colocada em sua boca e a cabeça de Zumbi foi exposta em praça pública. Uma curiosidade do Quilombo de Palmares é que ele não seria apenas um aldeamento. Muitos defendem que Palmares seria quase que uma confederação, ou seja, um conjunto de vários aldeamentos que formariam um conglomerado chamado de Quilombo dos Palmares. E é importante a gente lembrar que não existiu apenas o Quilombo dos Palmares no Brasil. Centenas de quilombos foram formados em várias partes do território brasileiro durante o período da escravidão. Assim como foram diversas as revoltas dos escravizados contra a condição de escravização, como por exemplo as revoltas que aconteceram durante o período regencial, que foi um período de forte instabilidade política por conta do hiato de poder que foi estabelecido a partir da abdicação de Dom Pedro I ao trono do Brasil, deixando como herdeiro do trono o seu filho, Dom Pedro II, que por ser uma criança de 5 anos de idade, o trono ficou sob o governo de regentes. E dessas revoltas escravas merece destaque a Revolta das Carrancas, em Minas Gerais, a Revolta de Manuel Congo, na região de Vassouras, no Rio de Janeiro, e a Revolta dos Malês, em Salvador, no estado da Bahia. E quem seriam os malês? Essa última revolta, a Revolta dos Malês, ela teve a peculiaridade da participação de escravos e libertos islamizados, ou seja, muçulmanos, adeptos da religião de Alá, que tem como livro sagrado o Alcorão. E isso leva a uma outra peculiaridade, que esses islamizados, eles eram alfabetizados em árabe, sabiam ler e escrever em árabe justamente para poder ler as escrituras sagradas, para poderem ler o Alcorão. Algo que não era comum nem entre os brancos livres. A grande maioria dos escravizados trazidos para o Brasil, eles vinham de uma cultura oral, aonde a cultura, as tradições eram passadas de forma oral, de pai para filho, através da memorização e da repetição, e também contando com a presença dos griots, que eram indivíduos especializados em memorizar essas histórias e contarem para as gerações mais novas. E um outro aspecto interessante ligado à Revolta dos Malês é que essa revolta disseminou na elite branca escravista o temor do haitianismo, ou seja, o medo de se repetir aqui o mesmo que ocorrera no Haiti, ex-colônia francesa, produtora de açúcar, onde os negros escravizados, em 1791, sob a liderança de Toussaint Louverture e posteriormente Jacques Dessalines, fizeram uma revolução contra a escravidão, que foi abolida, assassinaram a elite branca e proclamaram a independência da ilha em relação à França napoleônica em 1804. Exemplo esse que atemorizava a elite escravista no Brasil. Imaginem o Brasil com a quantidade de escravizados, esses escravizados resolvessem repetir o mesmo que acontecera em São Domingos, no Haiti. Assim, os proprietários de escravos cuidaram de aumentar a vigilância e a repressão em relação aos seus escravos. Tanto que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Bem, eu fico por aqui, mas ainda não terminamos. Assista ao próximo vídeo, onde eu vou continuar a discutir algumas considerações a respeito da escravidão no Brasil. E siga a gente no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Até o próximo vídeo.